A gente sabe que vocês vão ter alguns eventos durante o evento. Sim. Uma palestra, uma moderação. Fala um pouquinho quais são esses eventos que vão acontecer da NCD durante o evento e da sua participação e de outros associados também. E convida as pessoas, né, para ir lá, pra comparecer, que é uma situação que todos devem fazer parte desse tipo de evento. Bem lembrado, Suzana. Eu acho que a gente precisa mencionar o evento que vai acontecer hoje na sala paralela, às 14 horas. É o WorkFaz, um workshop sobre a modernização da certificação digital em parceria com as autoridades fazendárias do Brasil e a própria Receita Federal. Então, a gente vai ter um evento com Receita Federal, com o ITI, com a FRAC, com a própria NCD. Algumas secretarias de fazenda estaduais já confirmaram presença no Olha, que evento. ótimo. Então, eu chamo a atenção primeiramente para esse evento. A gente está falando de uma quebra de paradigma. Vamos sair do certificado digital de pessoa jurídica para o certificado digital de selo eletrônico. Isso é uma quebra de paradigma. O Brasil, mais uma vez, espelhando o modelo europeu aqui, né, nas nossas terras tupiniquins. A gente sabe que o fim do A1 é também uma quebra de paradigma para a pessoa física. Sim, A pessoa física vai passar a utilizar, então, o certificado digital do tipo A3 em nuvem e a pessoa jurídica sai da utilização do A1 no selo eletrônico. A gente sabe que todo esse processo ele é antecedido de uma série de regulamentações. A gente tem uma expectativa de que a Receita Federal do Brasil, então, avance com o credenciamento da sua, com a emissão da sua chave na cadeia V12 para emissão dos selos, e aí, então, todas as autoridades certificadoras possam credenciar-se debaixo da Receita e iniciar essa transição. A gente tem até 2029 para fazer, mas eu acredito que uma vez que a Receita Federal esteja apta a receber pedidos de credenciamento, de vinculação, a tendência é que a gente faça isso muito rapidamente, e a minha expectativa é que até o final de 2026 a gente esteja completamente operacional, já aí iniciando uma migração de fato, né? Quer dizer, sistemas das prefeituras, das secretarias de fazenda, todos os sistemas da própria Receita Federal, que são milhares de sistemas, migrando da utilização do certificado digital para o selo eletrônico. É importante deixar claro que o selo eletrônico é um certificado digital, né? Isso. O certificado digital de selo eletrônico, para que Esse não se nome confunda, não né? se confunda com Não outro. se confunda com outras coisas, mas a expectativa é muito boa, então a gente vai estar debatendo isso nesse WorkFaz. A expectativa, então, de que, como aconteceu no ano passado, a gente tinha reservado uma sala para 30 pessoas, e Não vai dar. a gente acabou recebendo mais de 120 pessoas na sala no ano passado. Então, esse ano a gente já tomou essa preocupação de ter um espaço um pouco maior. Expectativa de um bom público, de bons debates, Receita Federal, a FRAC, ITI, a NCD, receitas estaduais, todo mundo olhando para essa meta de Estado. É muito importante deixar claro, Regina, Suzana, que o selo eletrônico ele está previsto em decretos e em portarias do próprio MGI, e que a gente tem uma meta de terminar essa gestão com uma porcentagem bastante alta de empresas que já utilizam o selo. Então, o prazo para 2029 é o prazo final, mas os trabalhos já começaram. Então, digamos que a expectativa por que faz ela é muito boa, porque a gente sabe que a Receita tem novidades para anunciar e a gente está na E eles vão expectativa. anunciar aqui? Eu espero que sim, eu espero que sim. A gente sabe que a Receita tem aí ainda uma instrução normativa para publicar, então que ela vai aí autorizar, digamos não autorizar, mas trazer a forma legal a sua vinculação à cadeia V12, e na sequência a gente vai ter uma portaria da própria Receita Federal, aí, enquanto autoridade certificadora, os trâmites para que esses trabalhos ocorram. Expectativa altíssima para esse WorkFaz. Beleza. E a sua palestra? Então, O seu Moderação. painel? a gente participa do painel 10 no dia 25, na quinta-feira. É um painel que a gente vai falar sobre
criptografia pós-quântica, deepfakes e os impactos, mas mais do que isso, os desafios de tudo isso na certificação digital. Sim. Quer dizer, não adianta a gente esperar o futuro chegar, a gente precisa construir esse futuro com muitas mãos. Então, foi um painel pensado a partir da teoria da tríplice hélice. A gente vai ter o governo, a gente vai ter a universidade, a gente vai ter o setor privado, falando sobre esses assuntos que são extremamente sensíveis. Sim. Quando a gente fala de deepfake, que é uma inteligência, deepfakes são produzidos por inteligência artificial, e a inteligência artificial só está à disposição da população porque a capacidade computacional que a gente tem nos dias atuais, ela é absurdamente maior do que a capacidade computacional que a gente tinha há 2 anos. Então, vou fazer esse recorte bem pequeno para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Então, a fraude do deepfake, a fraude da documentação sintética, a fraude que a gente tem percebido aí, até mesmo naquelas liveness, você tem a liveness que a pessoa precisa se mexer. A realização da live E a liveness que a né? pessoa não precisa se mexer, né? Você tem a ativa e a passiva. Sim. Isso. Até nesse tipo de fraude, a gente sabe que existe por trás dessa fraude, da produção de deepfake, uma capacidade computacional na mão de quem quer fazer a coisa errada. E veja, hoje você não precisa de muito para fazer coisa errada na internet, né? A gente tem serviços de inteligência artificial que podem ser contratados, que produzem rostos, vídeos de um realismo que a olho nu, por muitas vezes, a gente não vai perceber. Então, é preciso discutir a criptografia pós-quântica, é preciso discutir o deepfake e os impactos que isso tem no mundo real. Aí a gente está falando aqui de ICP Brasil, que é uma tecnologia baseada em criptografia assimétrica. Então, é um debate, eu diria, irrenunciável. Então, teremos a participação do professor Giovanni, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai trazer essa visão acadêmica sobre criptografia pós-quântica, sobre deepfake. Na sequência, a gente vai ter o ITI trazendo como o órgão tem se comportado no combate a fraudes. A gente sabe que o ITI tem uma missão, nesse momento, eu diria que é uma missão, chega a ser ingrata a missão, porque precisa dar uma resposta à altura dos desafios. E, ao final, a gente vai ter o Márcio Nunes, que é membro do comitê gestor, conselheiro da NCD, falando sobre como a indústria se prepara para essa virada de chave, a gente sair de um modelo criptográfico, vou dizer convencional, mas o nosso modelo criptográfico, para se preparar para o modelo pós-quântico, né, de computadores com capacidade de quebrar uma chave gerada a partir de um processo de criptografia segundos, assimétrica. Edmar, eu posso te cortar? Claro. Você está falando sobre a criptografia quântica, deepfake, tudo isso. O certificado digital, que a gente já discute isso há muito tempo, né, Suzana? É uma ferramenta poderosíssima, porque ela está na mão do seu titular. E pode ter qualquer vazamento, ou vários, N vazamentos de biometria, de dados biográficos, mas o certificado está na mão e você pode revogar. É uma força muito grande, não sei se vocês vão colocar isso também, porque é uma ferramenta indispensável, assim, acredito, para compor esses fatores de autenticação. Você não concorda? Concordo. Eu acho que a certificação digital ICP Brasil, primeiro assim, sair da minha opinião e partir para aquilo que a legislação estabelece. A gente tem, eu diria que das legislações modernas que há no Brasil, a 14.063 é a mais moderna quando menciona assinatura eletrônica. Sim. Nessa lei, a lei, ela reproduz os conceitos da medida provisória 2.202, né, especialmente no nosso parágrafo 2º do artigo 10º, de que outras formas são válidas desde que é admitidas pelas partes e admitida a quem se apresente esse ato, mas a lei 14.063, ela não introduziu
nenhuma novidade no mundo das assinaturas eletrônicas. Ela apenas categorizou Uhum. aquilo que estava na medida provisória. Mas ela deixa muito claro que dos tipos de assinatura que a gente pode utilizar, a assinatura eletrônica qualificada, aquela que se dá a partir de um certificado digital, é a mais segura a partir dos seus padrões, a partir das suas regras, a partir de tudo aquilo que é estabelecido no âmbito do comitê gestor. Então, a lei já estabelece o que a gente está defendendo aqui. Se você pensa, É só seguir a lei, né? se você pensa em utilizar uma assinatura eletrônica que garanta para você, mais do que tudo, responsabilização por aquilo que é feito, você precisa utilizar a certificação digital ICP Brasil. A gente precisa fugir, Suzana, Regina, você que está assistindo essa entrevista, a gente precisa fugir do espírito demagogo de que a gente tem a solução para todos os males do mundo. Não, É A ICP verdade. Brasil não é a panaceia para as não é fraudes. Deus. Cura de todos os males. Nós somos a panaceia. Mas eu acho que mais grave do que você ter uma fraude é você não conseguir responsabilizar os autores daquela fraude. Quem fez o quê? Uhum, E a ICP Brasil encurta o caminho da investigação. uhum. Porque a gente vai chegar a um titular em fração de segundos. E aí, a partir desse titular, a gente então vai Vai tentar entender. entender o que aconteceu. Não só, Hoje, não só hoje- encurta, como você consegue chegar Sim. àquele fraudador. Porque com as outras opções você não consegue chegar. eu diria que as outras opções, grande parte, elas dependem de um processo autodeclaratório. Então. E o processo autodeclaratório eu posso dizer que eu sou a Regina no meio eletrônico, pegar uma foto da Regina, criar um perfil nessas plataformas de assinatura e sair assinando com os dados da Regina. Ah, mas os meus dados estão comigo. Não, não estão. Não. Digite o seu nome com seu CPF do lado no Google, que você perceberá que seus dados não estão mais no seu, CPF, no seu controle. exato. Todos os seus dados pessoais, Estão todos, lá. você que está me assistindo aqui, lamento informar, mas seus dados estão vazados na internet. Então, se os meus dados estão vazados na internet, qualquer pessoa pode pegar esses dados e passar por mim. Então, qual é a infraestrutura que não permite que isso aconteça? É a ICP Brasil, porque eu preciso me apresentar diante de uma autoridade de registro, preciso mostrar os meus documentos, preciso fornecer as minhas biometrias. Esses dados serão confrontados com bases oficiais e só então, a partir desse rigoroso processo, que inclui liveness detection, ou seja, verificar ali com meio de tecnologia se eu não estou falando com um boneco, uma pessoa com máscara, ou se eu estou falando com um deepfake, e então vou ter uma credencial emitida para produzir assinatura. Então, nesse momento da emissão do certificado, eu tenho a possibilidade da responsabilização, que eu não tenho garantida se eu apelar para outros institutos de assinatura, como assinatura eletrônica simples ou avançada. E, de novo, não é o Edmar que está dizendo que a ICP Brasil é mais segura, é a Lei 14.063. Então, o que a gente precisa é seguir os princípios legais brasileiros e entender que processos eletrônicos críticos exigem processos de identificação eletrônica e assinatura eletrônica tão críticos quanto. É dizer aqui, não, tudo que você for fazer na sociedade, você tem que usar um certificado digital. Eu acho demagógico. Exatamente. Demagógico. Mas comprar uma casa, vender uma casa, comprar um carro, um financiamento, separar, Casar. Deus me livre de separar, mas quem for separar, eu diria assim, quando é que eu devo utilizar um certificado digital ICP Brasil? Tem uma receita de bolo. Você tem 4 verbos. Se na mesma operação estiver esses 4 verbos, escolha o ICP Brasil. Você precisa comprar, vender, pagar ou receber, você tem que usar ICP Brasil. Nossa, adorei isso. Vou comprar, vou vender, tenho que pagar, preciso receber. A solução é a certificação digital ICP Brasil. Se faltar um desses verbos, assumo o risco, ok? Mas eu diria que se esses 4 verbos estiverem na operação, eu diria que a ICP Brasil é mandatória, porque a gente tem visto aí um volume de fraudes cada vez maior. O crime organizado, se a gente pegar os dados estatísticos, isso foi revelado pela Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança. O assalto à mão armada no Brasil está despencando. A explosão de caixas eletrônicos no Brasil despencou.
assalto à agência bancária despencou. Ao passo em que a gente tem uma queda desse tipo de crime, a gente tem um crescimento vertiginoso do crime digital. Que é um crime Mais relativamente... fácil. eu diria assim, ninguém põe uma arma na sua cabeça, ninguém Não. ameaça a sua vida, mas os prejuízos, eles vão ficar por muito tempo Rouba e seu às vezes celular que pronto, já tem sua vida toda. são prejuízos irreparáveis. É. Então, o que eu diria para quem está acompanhando essa pequena entrevista é que a ICP Brasil, daquilo que a gente tem em termos de segurança e de possibilidade de identificar quem fez o que no mundo eletrônico, a ICP Brasil disparada a melhor tecnologia.